Quantos são os dias da criação? Uau, Saião, que pergunta é essa? Pois é, hoje aqui no canal do Saião vamos falar sobre os dias da criação. E atenção, a gente pergunta, são 6 dias? São 6 dias literais? O que está escrito realmente no hebraico? E antes da gente entrar aqui, estou até com os textos bíblicos aqui do meu lado, versões diferentes, o hebraico, a tradução antiga grega aqui, para também nos ajudar. E olha só que coisa, antes a gente precisa pensar um pouco sobre como é que é essa conversa. A gente tem os diversos saberes que são importantes para a trajetória humana e envolvem aquilo que tem a ver com a ciência do ponto de vista da experiência, da observação dos fatos concretos. Temos o saber da filosofia, que tenta, desde a sua origem, interpretar, compreender quais são as causas últimas por trás dos fenômenos à nossa volta e com uma série de questões que se levantam a partir da história. E temos o saber ligado ao sagrado, que tem a ver com a manifestação da espiritualidade, da fé tão marcante na experiência humana e, claro, a referência mais, vamos dizer, emblemática tem a ver com a tradição cristã, pela sua durabilidade, pela sua, vamos dizer, extensão, pela sua amplitude, sua universalidade e seu impacto na história da civilização. Então a gente pergunta, mas espera aí, esse tipo de questão a gente resolve como? Com a filosofia? Aliás, deixa eu ver aqui, a gente resolve com os documentos antigos lá ou resolve com astronomia, tentando achar aqui a melhor solução, o que está envolvido nessa história toda, com todos os saberes, quer sejam científicos, que nos trazem aí remédios, poções e outras coisas mais. Será que a arqueologia tem a resposta? Ou a ciência mais recente? Ou toda a literatura antiga? Afinal de contas, qual o caminho a gente deve tomar? Então vamos lá. Em primeiro lugar, se a gente vai olhar para a realidade de um texto como a Bíblia, 3 questões são muito significativas. Primeiro é o pano de fundo histórico, geográfico, cultural, daquele contexto de onde esse texto saiu. A segunda questão envolve o que a gente chama de entendimento literário. Que tipo de literatura é essa? Por exemplo, você não lê uma bula de remédio da mesma maneira que você lê uma poesia ou uma carta de um amigo que chega para você. Então, dependendo do perfil literário, a gente precisa entender que texto é esse. E, finalmente, claro, nós temos o aspecto linguístico. Então, vamos lá viajar no tempo e pensar sobre essa questão da criação tão bem delineada no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, capítulo 1 e 2. Então a gente lê, Deixa eu olhar aqui, nós temos lá Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A antiga tradução grega diz En arche epoies en ho theos ton uranon kaiten gen. Então, o que é isso? Então vamos lá. Os antigos hebreus, quando estavam trazendo a sua literatura sagrada à nossa disposição, não estavam num contexto do nosso século, com o tipo de pergunta que nós levantamos. A perspectiva hebraica, bíblica, antiga, atenção, ela é basicamente fenomenológica. O que quer dizer isso, Saião? Quer dizer que eles contemplam as coisas do ponto de vista simples, que um pastor de rebanhos vai entender. Ou seja, como as coisas aparecem diante dos nossos olhos. Por exemplo, a gente vai ver no relato da criação, quando nós lemos, por exemplo, quando Deus cria aí todos os animais e as plantas, veja, por exemplo, no verso 12 diz que a terra produziu os vegetais, a relva. Quando a gente lê o que acontece nas águas, as águas é que acabam povoando de enxames de seres viventes. E é claro que a terra e a água não criou os seres por si só, mas isso é a visão de alguém que olha para um lugar de terra que não tem nada e daqui a pouco
brota da terra a vida que está lá. Por isso a expressão, né, céus e terra. Opa, que beleza, olha, tenho a terra nas minhas mãos aqui, que coisa, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que diante do olhar de um antigo hebreu, ele só podia ver duas coisas. Diante dele estava a terra e acima dela estava a beleza do céu. Então essa frase quer dizer Deus criou todas as coisas. Todo o universo aparece nesse cenário da criação. E aí a gente pensa, mas aí, por que falar de um texto desse se está muito claro que o texto está dizendo que Deus criou os céus e a terra em 6 dias? E parece uma discussão desnecessária, porque está claro no texto. Pois é, não é bem assim. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas tocadas por espiritualidade, por interesse nas coisas que têm a ver com o sagrado, com a mensagem de Jesus, com a palavra bíblica, pode pensar o seguinte, peraí, mas eu tenho bastante conhecimento na área científica e até mesmo filosófica, e esse texto parece não estar falando coisa que corresponde ao meu conhecimento. E a pessoa então deixa de alguma maneira, receber todo o benefício da fé por causa de uma falta de entendimento e de conhecimento que poderia muito bem estabelecer para essa pessoa como é que essas coisas se relacionam. Então vamos lá. Quando a gente pensa sobre isso, olha que coisa interessante que chama a nossa atenção. O texto vai dizer para a gente, né, que Deus cria tudo em 6 dias. E é curioso, sempre que ele faz isso, a gente vai ver, né, que no primeiro dia Deus cria a luz, né, e existe tarde e manhã do dia, literalmente no hebraico, do dia 1. Só que existe uma separação, né, entre, vamos dizer, noite e dia, entre tarde e manhã, literalmente, só que o sol só aparece no 4º dia. É interessante a gente observar, então, que nos 3 primeiros dias nem tem sol, nem lua, nem estrelas no texto, mas já tem separação de dia e noite. E curioso, a noite começa antes do dia, o que chama a nossa atenção. A segunda coisa que a gente observa e percebe aqui, né? Quer dizer, na verdade, a terceira, porque a primeira é o sol aparecer muito tempo depois da luz. A segunda é essa inversão entre noite e dia. E a terceira é que nem tudo que envolve a criação está detalhadamente mencionado. Por exemplo, aqui aparece o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas sem que haja uma menção detalhada e específica da criação das águas. Veruach Elohim eracheft al pnei hamayim, diz o texto original. E quando a gente olha mais adiante no texto, nós vamos começar a perceber que não há um detalhamento de uma classificação biológica do jeito que a gente entende hoje. Quer ver, por exemplo, na mentalidade hebraica antiga, não havia uma divisão como nós pensamos hoje. Isso aqui são répteis, isso aqui são aves, isso são mamíferos. Não. De novo, a classificação é fenomenológica. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, de Ofkanaf, que são os seres que voam, isso pode incluir o morcego, pode incluir a cegonha, o beija-flor e a libélula. Tudo que voa está dentro dessa classificação básica suficiente para o mundo antigo. Além disso, a gente vai observar que os bichos que rastejam pelo chão, o kol remetz asher rometz al haaretz, são aqueles que passam com a barriga perto da terra. Pode ser um rato, pode ser uma tartaruga, pode ser qualquer tipo de animal que rasteja, independente dele ser especificamente o que chamamos de réptil hoje. Você está entendendo? Nós temos um cenário diferente. E aí a gente pergunta, né, diante desse ambiente diferente, quais são as questões que estão incomodando as pessoas? E aí vem a coisa mais curiosa e interessante, que chama a nossa atenção. Todo o texto, quando vai falar que Deus cria tudo em 6 dias, usa a palavra hebraica Yom. E termina dizendo que no 7º dia Deus já tinha feito tudo e ele descansou dessa atividade de criação que ele faz, definindo o 7º dia, que vai ser, né, historicamente tão celebrado, o famoso Shabat. Mas olha que coisa interessante. Quando a gente vai ler
na sequência, porque o relato da criação, ele continua depois no capítulo 2, e você tem duas peças que se encaixam, né? Uma mais genérica e outra mais, vamos dizer, aproximada, mais detalhada. E quando começa o segundo relato, em Gênesis 2:4, o texto vai dizer, né, que esse é o relato, é o registro da criação dos céus e da terra, né? Ou seja, quando eles foram criados. Mas você quer ver o que está no hebraico? Eu vou ler aqui, ó. Ele toldot ha-shamayim ve'haaretz behi baram beyom asot Yehovah Elohim eretz ve'shamayim. Ou seja, aqui está dizendo que esse é o registro dos céus e da terra, ou o relato, né, da criação no dia em que foram criados. Ou seja, no hebraico tem a mesma palavra yom. E algumas pessoas vão dizer, e tem até uma razão, não, mas aí pode ser quando, pode ser um dia genérico. Sim, Yom pode ser genérico, inclusive nos outros textos anteriores. Mas olha a tradução grega o que fez. Ela vai dizer, né, Alter-biblos genesios uranokai, ges hote egeneto hemera. Ou seja, ela deixa mais claro ainda que no dia. Aqui nós temos uma definição direta de artigo que a gente poderia discutir no hebraico. Então, essa questão é curiosa. Não é uma coisa que o mundo moderno começou a questionar. Não tem nada a ver com a ciência do nosso tempo. Sabe quem primeiro levantou essa discussão? O famoso teólogo Agostinho. Aliás, essa questão foi discutida, inclusive, por Tomás de Aquino. E o que eles raciocinaram é muito interessante. Primeiro, por que Deus, que é todo-poderoso, precisa de 7 dias para criar o universo? Por acaso ele cansa ou não consegue terminar num dia para depois fazer no outro? Então eles levantaram essa questão e o próprio Agostinho disse o seguinte, olha, isso aqui é mais uma apresentação que está preocupado com a ordenação das coisas, para aquilo que tem a ver com o papel delas diante de Deus na criação, do que propriamente com um detalhamento sequencial como nós entendemos. Desse modo, ele vai, inclusive, ressaltar isso. Deus certamente cria tudo num instante. Deus não precisa de tempo sequencial para poder criar as coisas. Então existe uma função, que é uma função, inclusive, literária do texto. Aí você começa a entender. Você percebe, por exemplo, que a Terra é sem forma e vazia. Os 3 primeiros dias são dias que têm a ver com dar forma. Então separa-se luz de trevas. No segundo dia, você vê a separação de águas e águas. No terceiro dia, da terra seca, né, em relação às águas. Então você percebe que tudo que tem ali tem a ver com forma. O primeiro dia é paralelo do quarto. Então no quarto dia você tem o preenchimento dessa forma que tem a ver com a luz. Por isso vai aparecer aqui o Sol, a Lua e as estrelas. No quinto dia você tem as águas de cima, que tem a ver com as nuvens, e as águas de baixo, que tem a ver com aquilo que nós conhecemos. E no sexto dia você tem o paralelo do terceiro, quando aparece e abaixar a terra seca, e o sexto dia você tem, aliás, a terra seca já é criada no terceiro dia com as plantas, e depois no sexto dia nós temos aí os animais e o ser humano sobre a terra. Você percebe? O texto tem um padrão literário. E a preocupação do texto é o seguinte, primeiro, não é verdade que esse universo extraordinário diante dos nossos olhos não tem sentido e ele está ligado ao vazio, ele tem um criador. Segundo, há uma distinção entre criador e criatura. Quando você vê a Mesopotâmia, quando você vê o mundo antigo, o Egito e o mundo cananeu, você percebe que essa percepção não está presente. Terceiro, aquilo que parece ser divino, como por exemplo o Sol e a Lua, ele vai chamar de luminar maior e luminar menor, tirando toda essa mitologia pagã antiga para uma percepção diferente da realidade. Depois, ele estabelece o tempo debaixo da realidade da experiência do sagrado, de modo que esse tempo, que é um tempo natural, se torna um tempo antropológico e teológico, um tempo do ser humano que estabelece um padrão quando nós devemos, de 7 em 7 dias, celebrar a criação e se voltar para a realidade que transcende os nossos sentidos. Qual é o problema? Quando a gente não entende o que é ciência, não entende o que é filosofia e não entende o que é teologia, especialmente estudando a Bíblia no detalhe, nós criamos uma série de narrativas
de conflitos que não existem, de determinados elementos que fazem com que a gente leia um texto com olhos indevidos, levantando perguntas que nunca estiveram lá e criando toda uma confusão absolutamente desnecessária. O texto nunca foi escrito para nos dizer exatamente quando, nem como Deus criou o mundo, mas foi escrito para nos informar qual que é a razão de ser da criação e o porquê da criação, em vez de apresentar perguntas ligadas àquilo que atinge o mundo europeu no século XIX, no século XX, no século XXI. Portanto, estude mais sobre a criação e entenda essa questão. Até porque, imagine só, ainda que a gente tente ler esses dias de maneira mais, vamos dizer, literal possível, a gente pergunta: o que são os 7 dias da criação? Será que eles são dias quando Deus fez todas as coisas? E como se explica então que tantas coisas continuam a ser criadas porque o mundo continua dinamicamente? Ou a criação é acabada, ou ela permanece e continua? Se ela continua, será que nós temos outra opção? Por exemplo, pode ter sido 7 dias de revelação. Deus mostra a Moisés o que aconteceu em cada dia, mostrando como é essa realidade da criação divina. Ou podem ter sido 7 dias de proclamação, ou seja, Deus diz: haja luz, e a partir daí tudo que tem a ver com a luz passa a existir. Ou seja, a criação tem o seu instante inicial e ela tem continuidade. Num certo sentido, ela é acabada pela ação divina completa e total. No outro sentido, ela tem continuidade. Então, estude Bíblia, teologia, ciência com toda atenção e deixe de confusão, sempre conversando com o amigo Zaião.